Assim como eu já trouxe aqui alguns jogos cancelados de Nintendo Wii e Nintendo 64, hoje quero trazer os de GameCube, um videogame da Nintendo que na época queria focar em poder no seu hardware, o que levou o console infelizmente ainda assim não ser tão bem sucedido. Mesmo assim, o console teve vários games de qualidade, alguns nem viram a luz do dia. Isso que vocês verão no vídeo de hoje. Então já deixe seu like cogumelo, ativa a postal, ou seja, o sininho das notificações, assim você não perde nenhum vídeo novo. Bora pro vídeo. Flash and Wire é um jogo de ação e aventura. Aliás, seria um jogo de ação e aventura, se não tivesse sido cancelado. Ele estava em desenvolvimento pela Running with Scissors, criadora do jogo polêmico Postal, anunciado em 1999 e planejado para ser publicado pela Ripcord Games para GameCube e outras plataformas. Teria sido um jogo de tiro, onde você poderia controlar uma bolha alienígena para explorar o mundo e resolver quebra-cabeças ambientais. O jogo segue Angus, um policial desprezível e bem chato, que acorda uma manhã com uma criatura alienígena parecida com uma ameba comendo suas pernas, e sua cidade foi engolida por uma bionave chamada Nuloid. Mas qualquer pessoa normal se preocuparia com alienígena nas pernas, certo? Pois é, mas em vez dele se preocupar com que diabos a coisa está fazendo com sua metade inferior, ele percebe que pode controlar a bolha gelatinosa e usa esse poder recém-descoberto para se mover e utilizar habilidades especiais, percorrendo os níveis do jogo. Ele também utilizaria grandes quantidades de poder de fogo, então o jogo teria violência exagerada, assim como era nos jogos de Postal. Em 2016, o CEO da Run with Scissors, Vince Desi, falou sobre Flash and Wire em uma entrevista postada em seu site oficial. Robin, o entrevistador, perguntou: "Eu quase tinha esquecido que você já trabalhou em um título chamado Flash and Wire. Do que se tratava esse jogo e por que ele foi cancelado?" Vince então respondeu: "Sim, isso foi depois que o Postal foi cancelado. Na verdade, tínhamos 2 outros jogos originais em desenvolvimento, mas a nossa situação financeira simplesmente não nos permitiu continuar. Era um jogo baseado em ficção científica que tinha uma bolha como personagem principal. Eu realmente gostei. Quem sabe talvez um dia possamos dar uma outra olhada nele." O jogo era de alguma forma semelhante em conceito com o game A Boy and His Blob, porém muito mais violento, pois você poderia transformar a bolha em diferentes formas, como uma escada para chegar em lugares altos, uma corda para descer e um escudo para proteger o protagonista de balas, além de outras transformações interessantes. Mas alguns detalhes sobre o seu desenvolvimento podem ser lidos na edição de março de 1999 da revista Game Developer. De acordo com Randy Brilley, o líder de arte do projeto, o processo de desenvolvimento de Flash and Wire sempre foi um pouco diferente. Para começar, a editora Ripcord Games era muito aberta e dava liberdade a eles, deixando a equipe de desenvolvimento conduzir da forma que achasse melhor. Essa demonstração em comum de confiança tem tanto a ver com o histórico da Run with Scissors, de lançar produtos a tempo, quanto com a relativa novidade da Ripcord Games no cenário de jogos. E embora o estilo de jogo tenha alguma base nos títulos lançados que existem hoje em dia, e no caso o jogo ser uma espécie de cruzamento entre Resident Evil e The Thundercats, pra ser sincero, nunca joguei The Thundercats, então não faço nem ideia, o visual do jogo é tudo menos convencional. Do design de personagens, à animação e o background do jogo, ou seja, o cenário, tinha um visual um pouco ortodoxo, derivado de métodos de produção igualmente pouco ortodoxos. Quando a Run with Scissors finalmente decidiu como seria o jogo, eles perceberam que, do ponto de vista de produção de recursos, eles haviam mordido mais do que podiam mastigar. Além do orçamento padrão de efeitos especiais, arte e vários minutos de cutscene, a especificação exigia mais de 200 telas estáticas de jogo intermediários e um conjunto de mais de 300 sequências de animação exclusiva de personagens, inimigos e jogadores. Com um ciclo de produção de pouco menos de 18 meses e sem orçamento para terceirização e uma equipe de arte extremamente pequena, a tarefa parecia bastante assustadora e era hora de improvisar. A rotoscopia poderia ser feita em grande parte internamente com pouca ou nenhuma sobrecarga. O tempo de produção em comparação com a animação manual era muito mais rápida e, embora exigisse o talento de um animador habilidoso para implementar, fornecia um método barato e eficiente para concluir as animações dentro do prazo. A equipe foi a um ginásio local e entrevistou vários estudantes de artes marciais. Então, trabalhando em
estreita colaboração com o líder de arte, ou seja, especialista em artes marciais, os atores foram simulados para se parecerem com os personagens do jogo. Vários conjuntos de foto em movimento foram tiradas, usando duas câmeras digitais sincronizadas separadas por 90 graus, frontal e lateral. Depois de digitalizar essas imagens e importá-las para Soft Image, o resultado foi uma sequência de imagens. O animador então animou os personagens à mão usando as fotos como guia. Comparado com a tarefa gigantesca de gerar mais de 200 cenas de fundo no jogo, o problema de animação dos personagens parecia simples, com apenas um punhado de artistas 3D na equipe. A equipe teve que tomar algumas decisões difíceis. À medida que o projeto evoluiu seus estágios iniciais, ficou claro que a direção de arte estava evoluindo para o visual techno-grunge, tipificado por padrões da indústria como The Crawl e City of Lost Children. O nível de detalhe que a equipe queria exigia horas de trabalho tedioso de textura e modelagem usando métodos clássicos de CG. Dado o tamanho da equipe e o tempo alocado, isso simplesmente não seria possível. Em vez de cortar o design ou pedir mais tempo, a equipe resolveu encontrar uma solução que lhes permitisse manter o escopo do projeto, mantendo-se fiel à visão artística. Eles fizeram uma aposta e decidiram construir o jogo inteiro usando miniaturas. Perto do final da fase de planejamento do projeto, a Run with Scissors apresentou à editora um conceito do projeto para o processo. Para o primeiro teste, a equipe montou a cidade a partir de um modelo ferroviário e a digitalizou no motor postal. Em suma, o resultado foi um enorme sucesso. Simplificando, os cenários do jogo foram construídos com qualquer coisa que pudesse colocar em nossas mãos, diz Randy Brealey. Basicamente, a equipe apenas trazia coisas, tubulação de PVC, tubulação de cobre, videocassetes antigos e assim por diante. E as peças eram colocadas e pintadas com uma pistola de cola quente e tintas de modelagem padrão. A maioria dos cenários do jogo foi criada usando painéis de isopor, que se mostraram fáceis de obter e padronizar. De longe, no entanto, a maior vantagem do processo é a falta de qualquer exigência de experiência em CG por parte dos artistas. Considerando que, com um único artista 3D treinado para orientar o processo, a maior parte dos artistas poderia ser treinada classicamente com pouca ou nenhuma experiência no setor. Isso significa que os custos de produção diminuiriam para qualquer trabalho, ou eles iam obter muito mais recursos com um gasto muito menor. Como disse Vince, no final eles não foram capazes de manter o desenvolvimento de 3 projetos diferentes ao mesmo tempo, então Flashing Wire teve que ser cancelado, infelizmente. Esperamos um dia poder ver mais algumas imagens desse estranho e original game, quem sabe, né? Diddy Kong Racing Adventure era para ser um jogo de GameCube que foi cancelado e seria desenvolvido pela Climax Studios, o mesmo estúdio que fez Silent Hill Shattered Memories. Graças a uma pesquisa em vídeo feita pela PTO Online, sabemos que o jogo seria lançado para o GameCube em algum momento depois de abril de 2004, embora nenhuma data tenha sido anunciada oficialmente, ou encontrada. A história tinha a ver com Easy Pig, voltando para uma revanche com Diddy Kong e seus amigos. Se o Easy Pig vencesse, a floresta seria pavimentada. Para derrotá-lo, você deveria passar por várias aldeias, 16 para ser exato, mas 3 cursos cada, ou seja, cada uma das aldeias teriam 3 cursos diferentes, mais um modo espelho, semelhante ao Mario Kart. Essas aldeias eram temáticas baseadas em um personagem da franquia Donkey Kong Country, excluindo Colville de Easy Pig. Cada item estava sob o controle de um vilão e para libertá-lo você teria que primeiro vencê-lo em uma corrida 1 contra 1, além de mostrar o seu valor encontrando um item ou algo semelhante. Você poderia controlar quadriciclos, planos, buggies, jet skis e hover scooters. Esses veículos eram totalmente personalizáveis. Atualizar e personalizar seu veículo poderia ajudá-lo a encontrar áreas escondidas. Você também seria capaz de mudar os motores do veículo para manobrar pelos caminhos e obter velocidade máxima. Também seria possível pular em outros veículos no meio da corrida. Muitos personagens do Diddy Kong Racing original estavam nessa edição, embora este pudesse não ter sido o caso se esse jogo tivesse realmente sido lançado, devido aos direitos de alguns personagens que ficaram com a Rare, infelizmente, e foi na época que ela foi comprada pela Microsoft. Esse jogo seria como muitos outros jogos de corrida de kart, exceto que cada personagem tinha seu próprio ataque especial. Personagens de outros jogos como Banjo e Kazooie e surpreendentemente Conker Bad Fur Day também foram considerados. Embora como a Rare tinha sido comprada pela Microsoft, como mencionado anteriormente, isso era improvável. Havia alguns modos de jogo exclusivos também, como o modo de nocaute, um modo do tipo Derby, de demolição e até mesmo um modo do tipo Simon Disse, que seria similar à brincadeira do Simon Disse, ao qual você precisa fazer determinadas coisas e obedecer.
E como isso funcionaria no game? Bom, aí seria um total mistério. Metroid 1.5 seria um novo jogo que não foi desenvolvido, infelizmente, que se passaria dentro da série Metroid Prime. Ele seria lançado pela Retro Studios entre o desenvolvimento de Metroid Prime e Metroid Prime 2 Echoes. Esse projeto perdido foi encontrado em 2011 graças à pesquisa online de Mama Robotnik no fórum NeoGAF, que revelou o documento Design de Metroid 1.5 escrito pelo ex-design de Metroid Prime. Esta aventura acontecia imediatamente após Samus decolar da superfície de Talon 4. Ao sair da superfície do planeta, Samus decide descansar por muito tempo nas suas câmaras de crio, enquanto a sua nave voltava para casa. No entanto, algo dá errado e o computador da nave da Samus se concentra em um sinal de socorro. O sinal de socorro vem de uma enorme nave alienígena, enorme do tamanho de vários destroyers estelares, que estava à deriva no espaço. Quando a nave de Samus se aproxima da nave alienígena, um raio trator é ativado e a nave é puxada para uma das gigantescas baias de ancoragem. Quando as portas da nave se fecham, a gigantesca nave se dobra e entra em uma dimensão paralela, assim começando a nova aventura de Samus. Ao acordar, a nave parece estar abandonada, não há energia exceto por luzes auxiliares e telemetria de computadores. Cabe a Samus desvendar esse mistério. O mistério é que a IA da nave enlouqueceu e a nave é na verdade uma nave de guerra que está em rota de colisão com o planeta Pacífico. Qual seria seu objetivo? Toda a escravidão da raça de seres no referido planeta, bem como a remoção de recursos naturais como sua destruição, ou seja, dos planetas. Então, em essência, a IA da nave se dividiu em várias personalidades diferentes e estaria jogando um jogo mortal com Samus. Os habitantes alienígenas da nave também estão em um estado de animação suspensa, porque, à medida que a nave viaja pela dimensão paralela, os habitantes alienígenas estão sendo criados e refinados para a guerra até que a nave chegue ao seu destino e ataque o planeta ao qual eles estão procurando. No entanto, as entidades robóticas e automatizadas seriam os principais inimigos com os quais a Samus deveria lidar. Além disso, Samus também deveria lidar com uma IA astuta dos navios, que o tempo todo a insultaria e tentaria enganá-la em todas as oportunidades. A principal razão pela qual a Samus e possivelmente outros caçadores de recompensas estão sendo puxados para esta nave é assimilar suas melhores e mais mortais habilidades na construção da personalidade não apenas da IA, da nave, mas também dos habitantes alienígenas reais, a fim de promover sua busca pela perfeição. Quando a nave atinge seu alvo, ela se desdobraria nessa dimensão e começaria seu ataque. Isso é o que a nave e a raça alienígena que a criou têm feito nos últimos 1000 anos, indo de planeta em planeta, assimilando as partes mais violentas de uma cultura e capturando para se assimilar ao seu próprio ser. O principal objetivo de Samus era desativar os motores da nave, destruir a IA e erradicar todas as formas de vida da nave. O problema é que, embora a Samus estivesse toda poderosa de sua aquisição anterior de itens em Talon 4, ela estaria limitada a usá-los em certas partes da nave, devido à matriz de contenção que a IA Rogue montou em toda a nave. Isso forçava o jogador a lidar com as situações de maneira diferente do esperado, e uma vez que a matriz de contenção seja desativada, Samus estaria livre para usar todas as suas habilidades. Por estar em uma dimensão paralela, existem áreas dentro da nave onde os pisos podem se tornar teto devido à gravidade ser invertida. O tempo poderia correr para trás, ilustrado por criaturas e máquinas se movendo ao contrário, água subindo em uma torneira e outros tipos de estranheza ambiental, que Samus, bem como outros caçadores de recompensa, teriam que aprender a se ajustar para sobreviver. O computador central da nave estaria enlouquecido, e ele convidou a Samus para a nave como um jogo para sua diversão. Vai provocar e tentar atrapalhar a Samus a cada movimento. A IA louca teria 4 personalidades distintas: a criança, o assassino, o Marte e o louco. Cada um seria mortal e utilizaria diferentes táticas e técnicas. Esse projeto cancelado deveria ter um curto tempo de desenvolvimento para lançá-lo, logo após o primeiro Metroid Prime, enquanto a equipe principal levaria seu tempo para desenvolver a verdadeira sequência. Um dos desenvolvedores do time falou mais a respeito. Infelizmente, como eu não tenho aqui o nome da pessoa que citou mais sobre o jogo, eu mesmo vou estar lendo o
que ele disse, ao invés de usar uma voz de IA igual eu faço geralmente. Então, isso é basicamente o que eu acho que poderíamos lançar em um ano. Uma pequena aventura com mecânicas expandidas e algumas novas. A beleza do design da nave espacial é que muitos corredores e salas centrais poderiam ser reutilizados repetidamente, com pequenas variações. Também se presta bem ao layout do nosso quarto, porta e corredor. Além disso, poderíamos tornar o mundo mais denso, explorando a superestrutura da nave usando a mecânica Mothball. Embora a ideia de uma IA enlouquecida tenha sido usada antes em jogos e filmes, sinto que poderíamos dar um toque único a ela. E ao permitir que a Samus usasse apenas certas habilidades em certas partes do jogo, poderíamos obter uma boa quantidade de valor de repetição, oferecendo ao jogador diferentes soluções para um único problema. Isso eu sinto que satisfaria os jogadores que completaram o Prime e estavam famintos por mais alguma nova mecânica e ideia. Com a adição dos componentes multiplayer cooperativos, sinto que ainda teríamos um jogo que se parece com Metroid, embora a sensação de isolamento não esteja mais lá, às custas da experiência multiplayer. No entanto, acho que desbloquear os modos multijogador adicionais após a conclusão do jogo real não prejudicaria a experiência, ao contrário dos Time Splitters 1 e 2. Podemos manter o jogador focado na parte principal ou na aventura do jogo, que era o objetivo de Metroid. A arte conceitual também foi encontrada no documento design e no site de outros ex-desenvolvedores da Retro Studios. Com certeza, enquanto eu estou comentando aqui com vocês, eu estou deixando algumas imagens ilustrando aí de como seria o jogo. E, bom, parece que seria um jogo incrível. É uma pena que foi cancelado. Quem sabe essas ideias possam ser reaproveitadas no Metroid Prime 4 ou em algum outro jogo futuro de Metroid. Assim esperamos. Em 2003, o diretor de Baten Kaitos, Yasuyuki Honey, propôs a Nintendo um novo RPG Modder, ou Earthbound, também conhecido, para GameCube. Mas no final o jogo foi infelizmente cancelado. Esse projeto foi idealizado no verão de 2003, apenas alguns meses antes do lançamento de Baten Kaitos Eternal Wings and the Lost Ocean, possivelmente para se tornar sua próxima colaboração entre Nintendo, Monolith Soft e Tri-Crescendo, além da Namco. Embora Earthbound para GameCube nunca tenha sido anunciado oficialmente, em julho de 2019, Rony mostrou algumas imagens de seu documento que apresentavam mais sobre o jogo no seu perfil do X, antigo Twitter. Como você pode ver, o jogo foi imaginado em um estilo gráfico de diorama peculiar feito de feltro. Teria sido um pouco semelhante aos modelos clássicos de argila promocional de Earthbound. Conforme traduzido pela Nintendo Everything, podemos ver o que ele comentou. Ele disse o seguinte: Estou ansioso pelo próximo livro sobre Iwata-san. Conheci Iwata-san e Itoi-san ao mesmo tempo foi em 2003, quando houve conversas entre a Namco e a Nintendo sobre uma versão de Modder para a GameCube. Fiquei contente por ter criado um conceito visual e, quando fui a Aoyama, Iwata-san também estava presente. Itoi-san não parecia muito interessado, ele achou um pouco estranho, e ainda assim continuamos conversando. Itoi-san disse: será que Iwata-kun tem alguma ideia? Ele parecia pasmo, ele tinha uma aura de algo parecido com, não sei, isso não parece bom. No final, nada aconteceu, mas Itoi-san gostou das recriações de feltro dos anos 80 que eu tinha inventado. Aqui estão algumas imagens que eu não pensei que mostraria mais de uma vez. Memórias do verão de 2003. Infelizmente, parece que após o cancelamento de Modder 3 para Nintendo 64, eles foram bastante cautelosos ao trabalhar um novo capítulo 3D. 3 anos depois, a Nintendo publicou Modder 3 no Game Boy Advance e a prequel de Baten Kaitos de Yasuyuki Honey, Baten Kaitos Origins, no GameCube. Ao saber que a Monolith Soft conseguiu alcançar com a sua série de RPG, só podemos imaginar o quanto perdemos com o cancelamento desse projeto do Earthbound para GameCube. A equipe Baten Kaitos também tinha um terceiro Baten Kaitos em desenvolvimento, e mais tarde foi engavetado, mas eles lançaram com sucesso outros jogos amados como Somabringer, Disaster Day of Crisis e a série Xenoblade Chronicles. Bom, então é isso, esse foi o vídeo mostrando alguns jogos cancelados do GameCube. Já vai dizendo aí se sabia de algum desses jogos nos comentários aí. Será que algum deles seria bom? Ou será que todos seriam excelentes? Ou na pior das hipóteses, todos seriam ruins? Bom, acho que esse último aí seria meio improvável, né? Isso a gente nunca vai saber, infelizmente. Mas uma coisa eu sei, que o YouTube gosta de engajamento, então deixe seu like cogumelo,
ativa o após-tal, ou seja, o sininho da notificação. E caso tenha gostado do conteúdo e não é inscrito, aproveita e se inscreve. E até o próximo vídeo. Valeu!